aquilo que você vai estar fazendo, ou seja, o teu cargo na empresa vai determinar o nível de italiano que você vai precisar. Oi, Marcela, como você está? Estou bem! E você, tudo certinho por aí? Eu estou bem. Então, o pessoal que está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre o nível de italiano que você precisa ter para poder trabalhar na Itália. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano, e hoje eu estou aqui com o Davide, que saiu. Deu certo. Voltei. O Instagram me jogou fora. Então, se você pudesse apresentar, David, daí o pessoal te conhece e depois a gente conversa. Claro, claro. Eu sou Davide Rossi, mas me chame só de Davide, por favor. Não me chama de professor, pode me chamar diretamente de Davide, eu prefiro. Eu sou nativo italiano. Eu nasci numa cidade bem pertinho da Marcela, na verdade, mas eu já moro no Brasil há 8 anos. E estou aqui porque eu sou professor de italiano, mas como eu falei, me chama isso de Davide, não de professor, para ser um pouco mais próximos. Vamos já tirar essas barreiras. E, e meu perfil se chama Andiamo Brasil. Então, essa união entre o italiano e o Brasil, porque tem muitas conexões. E o que eu faço no meu perfil é justamente ensinar italiano, mas não somente a língua, mas também muitas expressões, muitas gírias, muitas coisas culturais também. Pelo fato de ter nascido, vivido na Itália, né, por muito tempo, para mim é muito gostoso, muito divertido mostrar para vocês coisas típicas da Itália. Porque mesmo que os dois países sejam muito parecidos, né, tem também bastante diferenças. Então, vamos lá. O David tem algumas perguntas, né, David? Você tá com as perguntas aí? Então, eu queria, na verdade, dizer uma coisa que eu acho que é importante. Você fala muito disso, né? Mas eu acho que é bom também repetir. Quando a gente muda para outro país, então queremos trabalhar no nosso setor, é importante a gente ter a capacidade de nos comunicar, porque senão temos que aceitar o que o mercado oferece. E nem sempre é algo que a gente gosta ou quer fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? A preparação, ela é fundamental. E dentro dessa preparação, tem a preparação para o mercado de trabalho italiano e também tem a língua, além de toda a preparação burocrática. Então, hoje a gente decidiu dedicar, já que hoje a gente vai ter uma conversa boa com o David, a gente decidiu dedicar sobre a língua. Eu queria contar uma coisa, Marcelo. Ontem eu recebi uma ligação, um contato pelo perfil de uma mulher brasileira que mora na Itália há 5 anos. Ela mora na Itália há 5 anos, ela me pediu aulas de italiano. Falou que ela está no básico. Em outras palavras, é melhor você que está querendo vir para a Itália chegar já com o italiano. Né? Porque as pessoas, muitas pessoas, não, quando chegar na Itália eu aprendo italiano. Quando chegar na Itália eu faço currículo. Gente, cada mês aqui na Itália tem no mínimo um aluguel para você pagar, tem um valor. Né? Então, assim, é melhor você se preparar antes, inclusive a língua. E esse fato que você contou é muito grave, porque tem muito, aqui a gente chama gueto, né? Tem muitos italianos, muitos brasileiros que vêm para cá e vivem no gueto, ou seja, vivem fechados. Eles vivem na Itália, mas eles só convivem com brasileiros. Então, a melhor forma de se inserir aqui é, obviamente, trabalhar, né? Participar de voluntariado, se inserir, etc. Uma coisa, Marcela, que eu acho muito importante, né, que faz parte da sua história também, né? Você falou que chegou na Itália sem plano de ficar. Então, você não estava preparada como você. Ensina a se preparar. É, mas você encontrou trabalho, certo? Então, dá para encontrar trabalho se você fala italiano ou não? Depois de quantos anos eu encontrei trabalho? Sem falar italiano, não dá para encontrar trabalho, não. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vim para a Itália, sim, sem falar italiano. Vim passar férias e fiquei, mas eu demorei um ano aqui na Itália para chegar ao nível B2. E eu passei um ano
sem fazer nada, estudando, tá? Eu não trabalhava nesse período. Então, assim, eu demorei muito tempo. Marcela, eu tenho zero italiano, consigo trabalhar na Itália? A primeira coisa que eu te digo é não. É claro que tem exceções, né? Se eu vou trabalhar como lava-piatti, né? Que a gente tem essa função aqui, tipo, alguém que lava os pratos, né? Etc. Claro. Na verdade, eles não lavam, eles colocam na máquina de lavar. A tua comunicação com o grupo, ela é menor, né? Com o teu time de trabalho. Então, você não precisa ter um italiano avançado, você pode ter um italiano básico, mas você precisa ter italiano, né? Geralmente as pessoas que me seguem, se você não está me seguindo, não está seguindo o David, vai aqui em cima e já segue ele ou me segue. Ah, geralmente as pessoas que me seguem são as pessoas que querem continuar a carreira aqui na Itália. E para você continuar a carreira, você precisa ter um bom nível de italiano. E também assim, ó, para ser muito sincero e direto, né, David? Se você escolheu viver na Itália, é obrigação você falar italiano. Aquilo que eu sempre digo para os italianos é: o meu nome é Marcela. Eu corrijo todo mundo. Pode ser o presidente da República, whatever, que disser meu nome errado, eu corrijo. E o meu pacto é: eu aprendo italiano, você aprende meu nome. Tá bem fácil, né, David? Tá Olha, bem fácil. eu desisti do meu nome. Eu aceito David, David, Davi. Na verdade, eu corto para Davi para ser mais fácil, mas você tá certa, você tá certa. Eu corrijo todo mundo, porque faz parte da minha identidade. Para mim é importante ser chamada Marcela. E todo mundo, que pode ser, porque eu também trabalho com outros estrangeiros, né? Então todo mundo me chama Marcela. Então, todo mundo aprendeu aí. É impossível trabalhar na Itália sem italiano, tá? Eu vou usar impossível entre parênteses, é claro que tem sempre opções, tem. Mas assim, gente, você tem que se comunicar, né? Então vamos. E assim, ó, não tem segredo, é sentar e estudar, né? Tipo assim, ninguém vai colocar o italiano na sua cabeça. Você precisa ter um esforço, você precisa, né, se esforçar para que isso aconteça. É claro que você pode fazer curso, né? Como o curso David, você pode. Enfim, tem várias técnicas, modos, mas você precisa fazer isso. Eu vou só dizer uma coisa, porque Yep. alguém poderia ficar assustado. Estudar é importante, gente, mas lembra que a coisa mais importante é praticar. Como a Marcela falou, tem vários jeitos de aprender, mas eu sempre foquei na prática. Não no estudo, o que eu quero dizer com estudo? Não estudo aquele parado, você fica no livro, aprende as regras, faz seu exercício, bom, acabou, eu estudei. Isso não vai ajudar vocês a se comunicar. Você pode saber todas as regras da gramática italiana, até mais que um italiano, mas se você nunca praticou a fala, você chega no colóquio, que seria a entrevista de trabalho, você não vai conseguir falar. Não vai Na sua conseguir cabeça, desenvolver. na sua cabeça até que você sabe as regras, mas você não sabe conversar. Então é importante porque no final, uma entrevista de trabalho é uma conversa. Como diz o Winnicott, tem um livro, tem um texto do Winnicott muito legal, que ele fala sobre a mãe suficientemente boa e que isso a gente pode aplicar para todas as áreas da nossa vida. Então a gente não busca a perfeição, a gente busca ser o suficientemente boa. Depois, obviamente, a gente vai desenrolando e concordo plenamente, Davi, daquilo que você falou, é a prática, né? Então, faz, depois melhora. Aquilo que eu sempre falo, faz, depois melhora, faz, depois melhora. Então, assim, a gente precisa ter uma habilidade linguística durante toda a fase de seleção, né? Tipo, você precisa escrever o currículo, você precisa escrever a carta de apresentação, que é um texto formal, um texto elaborado, e, obviamente, você precisa comunicar. Durante o processo de seleção, a gente tem a primeira entrevista de emprego, geralmente é por telefone. Né? Então, eu sei que para quem está aprendendo é difícil falar no telefone, né? Tipo, ascolto, né? Falar no telefone Imagina juntando a emoção toda, né? Porque você sabe que é uma entrevista de emprego. E depois tem aquela face-to-face, que seria ao vivo, né? Então, de presença, que agora a gente faz vídeo no Zoom. Eu vou aproveitar que eu acho que fizeram uma pergunta aqui.
Estou lendo vários posts técnicos na área de arquitetura para aprender os termos técnicos. Aí ela mandou uma outra mensagem se ia ter algum conselho aí. Aquilo que eu sempre falo é, primeira coisa, cada um no seu quadrado. Então, assim, eu não sou professora de italiano, eu não ensino italiano, mas eu vou falar de termos técnicos na parte do trabalho. Então, sim, a Ana está fazendo muito bem, né? O fato de você, Ana, a ler textos técnicos é importante. Eu diria que não só ler livros, artigos, mas também participar de eventos. Então, agora que os eventos estão gratuitos, né? Então, você pode, gratuitos e online, era isso que eu queria dizer, você pode participar. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu entrei na universidade aqui no mestrado, eu já tinha feito o nível T2. Então, eu já estava no nível bem avançado. Mas quando eu fui para a escola, para a universidade, na primeira aula foi uma aula de Freud. E o problema não era o italiano. O problema é aquilo que a Ana tá levantando aqui, né? É saber a linguagem técnica. E, obviamente, quando você já tem uma base italiana, você aprende a linguagem técnica, é muito mais rápido. Mas isso aí tem que ser você tem que se expor, né? Então, tem que entrar em contato, tem que conversar com o pessoal da tua área, tem que participar de eventos. E aí, mais do que nunca, como o David falou, você tem que praticar, né? Tem que conversar com o pessoal da tua área. É isso. Então, esses seriam os meus conselhos para o pessoal que quer aprender, ou, vamos dizer assim, vocabulário mais técnico, né? Eu concordo, Marcelo, acho muito bom o que você falou. Isso também é importante, o que eu sempre falo, por exemplo, para meus alunos, eles tentar procurar, quando alguém me pergunta, o que posso ler, por exemplo, me aconselha um livro, me aconselha uma revista, me aconselha um filme, é importante vocês procurar o que interessa a vocês, porque cada um tem um interesse diferente. Isso significa que precisa de um vocabulário diferente. Por exemplo, o que a Ana Karina vai precisar, que é vocabulário técnico para arquitetura, não é o que, por exemplo, eu vejo aqui a Tati vai precisar. Porque ela talvez trabalha com, sei lá, RH, então ela não tem nada a ver com arquitetura, não precisa. Então é importante que cada um faça o seu próprio vocabulário. E o que a Marcela falou também, nesse momento temos essa sorte de ter muitos eventos online, então podemos participar, podemos ouvir, e procurar o que nos interessa. Isso é fundamental, mas sempre da mesma forma, a gente vai procurar um vocabulário que precisa e depois tem que aplicar ele. Porque senão vamos ficar com aquele vocabulário que eu estou vendo, eu estudei, mas depois você não consegue aplicar. Então, por exemplo, tenta fazer, está preparando um projeto, você começa a pensar naquele projeto em italiano, tentando formando as suas frases e escrevendo em italiano. Porque uma vez que você aplica isso, o vocabulário não vai se tornar mais uma coisa imaginária que está lá, mas fica uma coisa que você usou e que entrou no seu dia a dia. Exatamente. E a Ana, ela também acrescentou que ela tá, além de ler livros técnicos, entrou no grupo de arquitetos de italiano no Instagram, e perfeito, né? Segue alguém, assiste podcast, e daí não entender uma palavra, vai lá. Eu me lembro que os primeiros livros técnicos que tipo assim, eu escrevi um livro inteiro, porque eu não entendia uma palavra, aí eu botava ali escrito significado, não entendia nada, né? Então, assim, é uma construção, né? Uma construção. Aquilo que você vai estar fazendo, ou seja, o teu cargo na empresa, vai determinar o nível de italiano que você vai precisar. Inclusive, esse é o tema da live. Então, se eu quero trabalhar como jornalista na Itália, né, eu não só tenho que ser fluente, mas eu tenho que ter uma padronanza, né? Eu tenho que utilizar o italiano de uma forma bem elaborada. Não é só uma comunicação do dia a dia. Eu vou precisar escrever, eu vou precisar falar, eu vou precisar comunicar. Então, isso é muito importante. Isso vai criar as diferenças, né? Pode escrever. O problema é quando você concorre com o nativo e a entrevista de emprego falar bem italiano e não a experiência técnica. Então, assim, ó, a diferença entre um italiano e você é a língua, o italiano, e também o background cultural. Você superando isso não é um problema.
a gente sempre fala, tem que se preparar com antecedência, porque é importante, né? Mas qual você acha que é o tempo? Porque você também, né, sempre fala, olha, você tem que se preparar antes, esse período. Pela sua experiência dos seus alunos, depois eu falo também dos meus alunos, qual você acha que quanto tempo antes é necessário começar a se preparar? Então, se preparar para vir para a Itália, de uma forma geral, pelo menos um ano antes. Isso também envolve a língua. Então, porque aquilo que eu sempre falo é que a pessoa que estuda o italiano no Brasil, ou vai se preparar para o mercado de trabalho italiano no Brasil, a pessoa tem uma vida. Ou seja, ela tem trabalho, ela tem uma rotina. Então, é difícil que essa pessoa tenha 4 horas para dedicar por dia, né? Então, ela vai ter um tempo reduzido. Quanto menor é o teu tempo, maior é o tempo que você precisa para estudar. Então, isso para estudar, para se preparar de uma forma geral. Então, assim, mínimo um ano. Essa é a minha opinião, porque o nosso objetivo não é se estressar ou vir não preparado. Então, a gente está falando de uma mudança de país, né? Então, mínimo um ano, eu diria. Não, como tem gente que me liga, amanhã eu tenho entrevista de emprego. Eu falei, né? Boa sorte. Eu não posso te preparar para amanhã, né? Então a gente tem que realmente pensar, porque as coisas elas levam tempo. Geralmente as pessoas têm a tendência de pensar que as coisas é mais simples do que aquilo que é. Não é uma coisa de outro mundo, né? Fazer uma entrevista de emprego ou aprender uma língua, mas é uma coisa que precisa de dedicação e tempo. Então, assim, milagres não existem, né? Existem técnicas, existe esforço, existem métodos que como os meus alunos falam, que vai te mostrar o caminho das pedras, mas milagre a gente não está fazendo ainda. Ainda, né, Davi? Ainda. A gente treina, a gente treina. Estamos nos preparando. Eu já fiz alguns. Você acha que para trabalhar na Itália, você precisa de muitas gírias, são muito usadas no trabalho, no mundo do trabalho, ou não? É mais no dia a dia, quando você fica com os amigos? Tem gírias, tem formas, tem expressão que a gente precisa aprender. Usos e costumes. Então, eu vejo que, inclusive, não só fora do trabalho, mas dentro do trabalho também. Então, tem coisas que a gente faz que podem ser vistas de uma forma muito agressiva, né? A gente pode estar falando italiano, mas pode ser interpretado de uma forma agressiva. Por exemplo, se a gente não usa o lei, né? Isso pode ser interpretado como uma falta de respeito. Então, a gente não pode, né, dar del tu a qualquer pessoa, né? E a gente não pode perguntar. Né? Tipo, é a pessoa que tem um nível superior ao seu, que isso pode ser de idade, ou pode ser de a hierarquia que a gente chama no Brasil? Nível de Acredito hierarquia? Que sim. Uhum. Acreditamos que sim, né? Hierarquia. Ou hierarquia, não sei. Anyway, tipo, se tem um nível maior do que você dentro da empresa, ou também a questão da idade, você não pode, por um acaso, você mudar de tu. Você tem que respeitar. Então, tem gíria, sim, tem formas, inclusive tem, dentro da área de psicologia, hierarquia. Grazie, Fernanda. Então, obrigada, David. Eu vou salvar aqui a live para quem chegou depois. E a gente vai se falando. Muito obrigada. É sempre um prazer fazer a live com você e sempre dá para aprender muito. Para mim, para meus alunos, para seus alunos. Então, eu gosto sempre. E boa noite para todos. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.